Quer entender tudo de maneira rápida e simples sobre formas de orientação pelo Sol e as coordenadas geográficas, latitude e longitude? Então se liga aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tô legais, tranquilo, de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte. Hoje nossa aulinha vai ser sobre coordenadas geográficas, formas de orientação, principalmente a partir pelo Sol e também latitude e longitude. Se você quiser saber tudo sobre geografia, geopolítica, atualidades, outras aulas sensacionais, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Galera, é o seguinte, ó. A gente sabe que essa questão de orientação, ela é bem importante, principalmente assim, antigamente, né, para fazer navegações entre continentes e tal, mas até hoje, você usando o seu Waze, seu GPS, Google Maps, sei lá o que você usa, a gente utiliza essas formas de orientação, no caso a mais moderna, que são as coordenadas geográficas. Só que antes de a gente entender essas coordenadas geográficas, a gente precisa entender, por exemplo, como que a gente pode ter os chamados pontos cardeais e pontos colaterais. Eu vou colocar para vocês uma figurinha aí chamada de Rosa dos Ventos. Essa Rosa dos Ventos ela é muito famosa porque ela mostra pra gente os 4 pontos cardeais, que são Norte, Sul, Leste e Oeste. Lembrando que na sua Rosa dos Ventos, o L, né, esse leste, ele pode vir tanto como L como um Ezinho de East, né? Ó, meu inglês, West. E o Oeste, ele pode vir como um W também, de West, né? Então, North, South, East, West. Lembrando também que além dos pontos cardeais, né, que seria o norte para frente, leste para direita, oeste para esquerda, sul para trás, para baixo, né? A gente pode ter também os pontos colaterais, que seria a união de 2 pontos cardeais. Então, por exemplo, entre o norte e o leste, nós temos o nordeste, escrito com a letrinha NE. Quando a gente pega entre o leste e o sul, a gente tem o sudeste, escrito com a letra SE. Entre o sul e o oeste, nós temos o sudoeste, que pode ser SO ou SW, e entre o norte e o oeste, nós temos o noroeste. Esses são chamados pontos colaterais. Se você quiser ir brincando, tem vários pontos aí no meio. Por exemplo, existe o leste-nordeste, que são os pontos colaterais. Existe o nordeste-leste, que é tudo no meio do caminho. Mas de verdade, para nível médio, se você souber já quais são os pontos cardeais e pontos colaterais, sensacional. Uma maneira ótima de você se referenciar é você pegar uma bússola. Uma bússola é bem provável que você tenha uma bússola aí no seu celular. Pode ser, né? Alguns sim, outros não, tal. Quando você pega uma bússola, você pode reparar que você começa a observar e a bússola sempre vai ter como se fosse uma flechinha, geralmente vermelha, apontando para uma direção única. Essa direção que a flechinha está apontando é o norte. Muito cuidado porque a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Toda bússola, ela tem um ímã, e esse ímã, ele se orienta pela magneticidade do planeta Terra. Quando eu falo para vocês que a bússola, ela aponta para o norte, eu estou meio que assim, acochambrando, estou mentindo um pouquinho, tá? Por quê? O que a bússola aponta de verdade é para o sul magnético terrestre. O sul magnético terrestre, feito a partir da magneticidade do planeta, ele é muito próximo do norte geográfico do nosso planeta. Então a gente meio que arredonda e fala assim, bom, se a bússola está apontando para o sul magnético, e o sul magnético é muito próximo do norte geográfico, eu vou admitir que a bússola está apontando para o norte. E é claro, a mesma coisa é válida, né? Se eu sei aonde está o norte, eu já consigo me referenciar, saber aonde está o leste, aonde que está o oeste e aonde que está o sul. Então, no caso, a bússola ela vai apontar para o sul magnético, que é próximo do norte geográfico, e vai estar na antípoda, ou seja, contra o norte magnético, que é muito próximo do sul geográfico. Não é exatamente em cima, tanto que existe um termo que a gente chama de declinação magnética, que é justamente a diferença entre o ângulo que a bússola aponta e o ângulo real do norte geográfico. Tudo bem? Tendo essa noção de como que funciona uma bússola, vamos pensar como que os antigos eles se localizavam a partir do Sol. Vocês têm que ter a noção que o Sol, ele sempre vai nascer, ele sempre vai aparecer em direção a leste. Ou leste, ou como a gente costuma falar aqui, o Oriente, a porção oriental do nosso planeta. Aliás, uma curiosidade para vocês. Por que o nome Oriente? Simples. Os antigos viam aonde o Sol estava nascendo e colocavam o seu braço ali. Aí eles se orientavam, por isso Oriente, eu estou me orientando a partir do nascer do Sol. Se ali é o Oriente, se ali é o Leste, eu abro meu braço para cá, Oeste, Norte e Sul, ok? Então a porção oriental e porção leste são sinônimos. Oeste seria o nosso Ocidente. Então, quando você, por exemplo, está saindo aí
com o seu carro, ou então tá vindo em qualquer lugar tal. E aí você tá andando com o seu carro assim, ó. Aí você vê aquele sol vindo direção na sua cara, pode ter certeza que você está vindo pela manhã em direção ao leste. Por quê? Porque sempre que for antes do meio-dia, o sol vai estar em direções a leste. Quando for meio-dia, o sol ele tende a estar perpendicular aqui à sua cabeça. E quando for do meio-dia para frente, ele vai estar em direções a oeste. Já adiantando um pouquinho o conteúdo, dando um pequeno spoiler, você pode reparar que eu não falei que o Sol está a leste, eu falei que ele está em direções a leste. Por quê? Porque o Sol, ele segue um negócio chamado de movimento aparente, por enquanto não precisa se preocupar, mas já dando um pequeno spoiler, ele fica variando ao longo do ano. O Sol, ele migra do Trópico de Capricórnio até o Trópico de Câncer em 6 meses, e depois ele volta para o Trópico de Capricórnio. Então, depende da época do ano, pode ser que o Sol não esteja bem a seu leste. Ele seja um pouquinho a seu nordeste, um pouquinho, enfim, tá? Ele fica variando ali ao longo do ano. Mas para efeito, pra gente começar aqui a nossa explicação, entendam, tá? Que o Sol nasce a leste e se põe a oeste. E a partir dessa maneira você consegue se orientar perfeitamente à luz do dia. À noite, geralmente os antigos eles usavam constelações, como aqui no hemisfério sul, a Cruzeiro do Sul, no hemisfério norte, a Estrela Polar Norte. As constelações também ajudam a entender, a localizar quando não existe o Sol. Tudo bem? Tira um print aqui, ó. Bom, além da própria questão, né, da orientação a partir do Sol, obviamente não é a que a gente mais utiliza hoje, o que a gente mais utiliza são chamadas coordenadas geográficas. O que são coordenadas geográficas? São um conjunto de linhas imaginárias que permitem a gente nos localizarmos qualquer ponto da superfície terrestre. Então, por exemplo, eu quero saber onde está São Paulo. Eu utilizo as coordenadas geográficas, olha, São Paulo está em determinada latitude e em determinada longitude. Eu uno as duas informações, eu costumo falar que falar de longitude e latitude é como se você estivesse brincando de batalha naval, vai. Por exemplo, olha, tal local está em determinada latitude. Aí eu sei em qual ponto que ele está no sentido norte-sul e ele está em determinada longitude. Eu sei em qual ponto ele está no sentido leste-oeste. Tá bom? Como que a gente define, então? Vamos primeiro falar da latitude, né? O que seria essa latitude? Definiçãozinha. É a medida angular entre determinado ponto e a linha do Equador. É a medida angular entre determinado ponto e a linha do Equador. Então imaginem vocês, vou colocar para vocês uma figurinha aí. Se vocês observarem, vamos pegar a latitude de qualquer ponto. A gente consegue ligar da linha do Equador, que é a latitude zero, até o ponto que a gente escolheu como referência, existe uma certa angulação, se a gente levar em consideração o centro do planeta Terra. Essa angulação é o que a gente vai chamar de latitude. Você geralmente pode ver também, é a distância angular, ou é a distância medida em graus, entre determinado ponto e a linha do Equador. A latitude, ela sempre vai ser no sentido norte ou sul. Vocês sabem que geografia às vezes gosta de complicar um pouquinho as coisas, né? Então, esse norte, muitas vezes você vai encontrar como boreal ou setentrional. Norte, boreal e setentrional são exatamente a mesma coisa. E quando a gente fala aqui sul, você pode encontrar também como austral ou meridional. Sul, austral e meridional é exatamente a mesma coisa. A latitude, ela sempre vai variar no sentido do 0 graus até o 90 graus norte ou 0 graus e 90 graus sul. Quando eu falo para vocês que um ponto está em 23 graus de latitude, não adianta nada, porque se eu falo isso, eu sei que ele está a uma angulação de 23 graus. Mas e aí, será que é 23 graus ao norte da linha do Equador ou 23 graus ao sul da linha do Equador? Então a latitude, ela sempre tem N ou S, norte ou sul. E a latitude ela vai ser super importante porque ela vai definir um conjunto de linhas imaginárias paralelas e horizontais chamadas de paralelos. Para isso eu peguei a ajuda do nosso amiguíssimo aqui, ó, nosso famosíssimo globo terrestre. Se vocês observarem, o globo terrestre ele tem uma série de linhas horizontais aqui. Essas linhas obviamente não existem de verdade, tá? São linhas meramente ilustrativas, meramente imaginárias. E essas linhas horizontais são chamadas de paralelos porque elas não se cruzam. Você pode perceber, por exemplo, a linha do Equador, ela não vai cruzar com o Trópico de Capricórnio, que não vai cruzar com o Círculo Polar e por aí vai. Essas linhas, elas são chamadas de paralelos. O principal paralelo que existe é o paralelo 0 graus, que é o paralelo da linha do Equador. Se vocês observarem, o paralelo 0 graus da linha do Equador é o maior paralelo que existe. Vou mostrar assim para vocês, ó. Se vocês observarem, todas essas linhas, essas circunferências, são paralelos diferentes. Percebam que a linha do Equador é o maior paralelo possível. E quanto mais você vai se aproximando do polo, menor vão ficando os paralelos.
eu costumo falar, né, costumo brincar com os alunos, falo assim, gente, ó, dar volta ao mundo é super fácil. Se eu tiver as condições necessárias, eu faço rapidinho. Sabe como? Você vai lá, vai exatamente no Polo Norte ou no Polo Sul, que é um ponto, e começa a dar uma volta em volta desse ponto. Pronto. Galera, dei a volta ao mundo. Professor, você é bobo, né? Não sou, tá? Um pouquinho só. O difícil não é você dar a volta ao mundo, porque você pode ir no paralelo 90 graus e dar a volta no espacinho pequenininho. O difícil é você dar a volta ao mundo pela linha do Equador, que é a maior paralela existente. Então, ó, todo sentido a gente colocar esse como se fosse o paralelo referência, o 0 graus, tá bom? Define os paralelos. E lembrando também, professor, quantos paralelos existem? Só infinitos. Por quê? Porque você tem infinitos paralelos que vão do 0 graus até o 90 graus sul e do 0 graus até o 90 graus norte. Por exemplo, eu quero falar para vocês do paralelo, sei lá, 1 grau norte, tem. O paralelo 1,1 grau norte, tem. O paralelo 1,1, 2, 3, 4 graus norte, tem. Enfim, existem infinitos números entre 0 e 90. Então existem infinitos paralelos. Só que, obviamente, nem todos têm um nome, já que são infinitos. Vocês têm que conhecer 5 paralelos. São 5 os mais importantes. A linha do Equador, paralelo 0 graus. O Trópico de Capricórnio, que é o 23 graus e 27 minutos ao sul da linha do Equador. O paralelo 23 graus e 27 minutos norte, ao norte da linha do Equador, que é o Trópico de Câncer. O Círculo Polar Ártico, que é os 66 graus e 33 minutos norte. E os 66 graus e 33 minutos sul, que é o Círculo Polar Antártico. Esses paralelos eles vão ser importantes, a gente já vai entender um pouquinho mais quando na próxima aula de movimentos da Terra, porque exatamente essas numerações de paralelos têm a ver com a angulação. Se vocês observarem, o globo ele é meio inclinado e ele é inclinado, olha só a dica, hein? A 23 graus e 27 minutos, começa a fazer um pouquinho de sentido, né? Mas ele vai ser importante esses paralelos porque ele define as zonas climáticas. Entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, a gente vai ter a zona intertropical. Entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, a zona temperada norte. Entre o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio, a zona temperada sul. E dos 66 e 33 para cima e dos 63 e 33 para baixo, as zonas polares. Zona polar ártico no caso do hemisfério norte e zona polar sul no caso do hemisfério sul. Beleza? Deu para entender os paralelos então e as suas importâncias? Se a gente tem então a latitude, outro fator que a gente pode levar em consideração é a longitude. Se a latitude vai no sentido norte-sul, a longitude vai no sentido leste-oeste. Professor, tô até percebendo já, ó, eu vou confundir, vou achar que a latitude é leste-oeste e tal. Tem duas dicas que eu dou para os alunos que eu recomendo que também vocês se atentem. Duas dicas zoadinhas, tá? Longitude. Longitude começa com LO. Esse LO de leste-oeste. Então, sempre que estivermos falando de longitude, você vai pensar no sentido horizontal, no sentido leste ou no sentido oeste. Ah, professor, até que gostei, vai. E latitude? Essa é ruim, hein? Quando eu falo para vocês de latitude, imaginem que o cachorro late. E ele late sempre no sentido norte-sul, nunca no sentido leste-oeste. Ou seja, o cachorro latindo norte-sul. Professor, é péssimo. E se o cachorro estiver deitado? Não pensa nisso, tá? Pensa longitude LO de leste-oeste e latitude de norte-sul. Cachorro latindo. Beleza? Então, longitude leste ou oriente, oeste ou ocidente. E a longitude, ao contrário da latitude, que varia de 0 até 90, ela varia de 0 até 180 graus, tá bom? Ela vai ser importante, essa longitude, porque ela vai definir os meridianos. Os meridianos, para quem não sabe, se a gente tem essas linhas horizontais imaginárias, nós também temos essas linhas verticais imaginárias. Essas linhas verticais chamam-se meridianos, tá? Ponto super importante. O paralelo, ele dá a volta inteira no planeta Terra. Então, o paralelo 0 graus, o paralelo 30 graus norte e tal. O meridiano não. O meridiano é uma semicircunferência, uma meia circunferência. Ela liga de um polo até o outro. Então, esse aqui é o meridiano. Esse meridiano oposto é um meridiano completamente diferente, tá bom? Quantos meridianos nós temos? Infinitos, porque existem infinitas angulações de 0 até 180 graus leste e infinitas angulações de 0 até 180 graus oeste. Só que a gente precisa definir um meridiano referência, que vai ser super importante na nossa próxima aulinha também, para a gente comentar sobre os fusos horários. E aí, o paralelo, que nem eu falei para vocês, a linha do Equador é o maior e divide exatamente o mundo em hemisfério norte e sul. Beleza, faz sentido ela ser o principal. E meridiano? Qual meridiano tem que ser o principal?
Eu posso pegar, por exemplo, todos os meridianos são iguais, todos eles são meias circunferências. Eu posso pegar, por exemplo, o meridiano que passa pela Índia, o meridiano que passa pela Arábia Saudita, mas não. Quem acabou dando essa referência, quem acabou fazendo essa convenção, foram os ingleses, que na época eram a maior potência, principalmente a potência marítima. Bem ali na Inglaterra tem um observatório chamado Observatório de Greenwich, que é super importante para a observação de constelações e tal. E aí eles definiram que o meridiano que passa exatamente em cima de Londres, exatamente em cima de Greenwich, seria o meridiano referência, seria o meridiano 0 graus. E aí você tem essa noção de que a Europa está no centro do mundo. Concorda comigo que não tem centro do mundo? Eu podia colocar, por exemplo, a Groenlândia como centro do mundo e abrir o meu mapa para cá, o meu mapa para cá e definir que a Groenlândia vai ser o meridiano 0 graus. Não tem nenhum problema. Mas colocar o meridiano de Greenwich foi uma escolha política, Dando um pequeno spoiler também de aulas que a gente vai falar pra frente do fuso horário, tem uma escolha um pouco lógica também, não vou enganar vocês. Se o meridiano 0 graus for a nossa referência, tem um probleminha que acontece no meridiano 180 graus, em relação aos fusos horários. Vocês vão perceber que vai ter a linha internacional de mudança de data. Bem no meridiano dos 180 graus, se você está de um lado, você está num dia, se você está do outro, você está em outro dia. Você pode ir e voltar um dia na sua vida. Viagem no tempo, a gente vai ver isso depois, tá bom? Vamos imaginar que essa linha internacional da mudança de data passasse em cima do Brasil. Então você está, sei lá, em Goiás você está no dia 20 e em São Paulo você está no dia 21. Percebe a confusão que seria? Vamos ver, colocando Greenwich como nosso meridiano referência, qual vai ser a linha internacional de data? Vai estar exatamente no Oceano Pacífico, onde afeta pouquíssimas pessoas, tá bom? Então também, além dessa questão geopolítica, dessa questão importante, né, de importância política, temos também a questão do meridiano, o antípoda, aos 180 graus, leste-oeste, ser exatamente no meio do oceano, o que ajuda no cálculo dos fusos horários. Tudo bem? E aí, você sabendo a latitude no sentido norte-sul e a longitude no sentido leste-oeste, você começa a juntar informações. Então eu quero saber a latitude de São Paulo. Você vai lá e coloca, aí você, São Paulo está mais ou menos 23 graus sul, 45 graus oeste. Quero saber as coordenadas geográficas de Manaus. Manaus está 3 graus sul, 60 graus oeste. E aí você vai conjugando informações leste-oeste, longitude e latitude norte-sul. Belezinha? Deu para entender? Deixa nos comentários, quero saber a sua opinião, o que vocês acharam da aula. Deixe também sugestões para próximos tópicos que a gente possa tratar. E é isso aí, galera. Muito obrigado, pela presença de vocês. Beijos, abraços e tchau!